Agora sim, bom dia para todo mundo. Obrigado aí pelo feedback do áudio. O pessoal respondeu em peso aí. Agradecer primeiramente a presença de todo mundo que está aqui com a gente nessa manhã de quinta para aprender um pouquinho mais sobre onboarding. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Busanelli. Eu estou aqui na área já há uns 3 anos. Hoje eu estou realmente responsável pelo pós-venda e junto comigo está aqui a Carla. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar participando desse webinar, primeira vez com o Bruno aqui. Eu também trabalho com o Bruno no pós-vendas e o nosso intuito hoje é compartilhar conhecimento e trocar experiências com vocês, para que não vocês, mas eu acho que a gente também aprende muito quando a gente está desenvolvendo esses webinars. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre um tema que não remete tanto à parte técnica da ferramenta ou a ferramenta em si, tá? É mais um conceito comercial sobre o onboarding, ou seja, a forma com que a gente se relaciona e os primeiros passos que a gente dá quando a gente consegue a contratação de um novo cliente. E às vezes nem tanto na hora do fechamento do contrato, às vezes até na parte da negociação, o onboarding já pode ser considerado um argumento comercial e um diferencial para a gente apresentar para o cliente como algo aí que vai fazer com que ele se sinta ainda mais confortável em fechar um negócio com a gente. Então a gente vai dar algumas dicas, lembrando que esse webinar ele é uma releitura de duas apresentações que a gente já fez sobre esse mesmo tema. Uma é o webinar original, que está gravado e disponível no nosso site já também sobre o onboarding. Ele está com um layout antigo, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. E a apresentação que a gente fez também no evento, nosso MSP Summit, no ano passado, em novembro, onde alguns parceiros puderam estar presentes também e acompanharam aí um resuminho dessa apresentação que eu fiz com o Guiral. Então a gente vai refazer ela hoje com uma nova roupagem, algumas dicas novas, mas para quem não puder ver até o fim ou para aquelas pessoas que não puderam estar presentes hoje, essa apresentação está sendo gravada e a gente já tem uma outra disponível também no site, então fiquem à vontade. Além da apresentação, a gente tem aquela pasta lá famosa nos nossos arquivos auxiliares, que é a documentação para novos clientes. A gente vai comentar um pouquinho dela hoje também e vai falar de alguns modelos de documentos que a gente disponibiliza para que vocês possam desenvolver os documentos de vocês e utilizar no onboard. Ok? Dúvidas no chat, fiquem à vontade. Qualquer sugestão, perguntas, a gente vai estar respondendo aí na medida do possível. Se não conseguir, a gente reserva um horarinho depois também da apresentação para conversar sobre esses pontos. A gente ouve muito alguns parceiros em conversas que a gente tem, ou mesmo quando a gente lê sobre isso, explicando que acabam às vezes perdendo clientes. E muitas vezes eles não entendem o porquê, né? Tipo, eu estou fazendo tudo correto, eu já tenho um RMM, eu tenho um Service Desk, eu já coloquei automação, eu tenho NOC e eu continuo perdendo clientes. E muitas vezes surge uma dúvida, né? No que eu estou errando? E às vezes a falha na comunicação e na demonstração dos serviços que estão sendo executados podem ser a causa dessa perda de clientes, né? Já foram feitas algumas pesquisas e várias pesquisas mostraram que as 99, 95% mostrou isso, que às vezes essa falha na comunicação pode acontecer. Quando a gente trabalha baseado no modelo de negócios e serviços gerenciados, a gente acaba diminuindo a presença física, né, do técnico no nosso cliente. Mas a gente precisa mostrar o que está sendo realizado em background. E essa é uma das principais falhas. A gente acaba, às vezes, não mostrando isso. Então, a gente precisa ser muito transparente, a gente precisa, sim, fazer reuniões, a gente precisa, sim, apresentar relatórios, termos um checklist, e é basicamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? E aí vem aquela frase que já está aí para vocês, que a primeira impressão é a que fica. E essa frase eu acho que ela é essencial não só nessa parte de TI, mas em tudo, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Muitas vezes a gente tem uma preocupação com a preparação do marketing, em criar um material, elaborar preços, elaborar os pacotes de serviço, mas a gente também precisa pensar no depois, no acordo com esse cliente. Eu preciso me preocupar com isso, em sempre ser sincero, em sempre ser transparente, não é mesmo, Bruno?
Essa frase realmente é muito bacana, né? Imagine a gente ter dois cenários diferentes, onde, por exemplo, um amigo do dono da empresa que a gente atende chega e fala assim: pô, vi que você fechou negócio lá com a Jão TI. Como é que tá sendo? Uma coisa ele fala assim: ah, cara, ainda não teve nenhum problema. Ele está lá, instalou uns agentes, está monitorando, mas a gente ainda não teve nenhum chamado para ver como é que funciona o suporte dele. Ou imagina ao contrário: olha, a gente não teve nenhum problema, mas poxa, essa primeira semana de integração foi incrível. Ele foi na nossa empresa, conversou com os colaboradores, mostrou o plano de ação que ele vai ter nesse primeiro mês, explicou para todo mundo como funciona o fluxo de suporte, mostrou para a gente como é que faz as solicitações de suporte, o que a gente deve esperar depois desse suporte, fez algumas análises do nosso parque. São cenários completamente diferentes, né? Essa documentação inicial e esse primeiro contato que a gente vai ter com o cliente, eles vão ser pontos cruciais para que a gente desenvolva um bom relacionamento ou não. Tá? Essa seriedade com que a gente pode tratar esses dados da rede e o profissionalismo que eu vou ter nessa contratação desses serviços realmente vai demonstrar essa qualidade inicial que a gente vai ter no começo da prestação de serviço. Dificilmente a gente consegue encontrar clientes finais, eu costumo bater muito nessa tecla, que tem uma documentação de TI, que tem aquele plano diretor que é o sonho de todo prestador de serviço. A gente não encontra prestadores de serviço que desenvolvem essa documentação e entregam para o cliente. Imagine que sonho seria se todo cliente novo que a gente chega, eu vou receber uma documentação que diz respeito a todas as especificações técnicas dessa rede. Quantos computadores, quais são os Windows, o tipo de licenciamento, se ele usa Office 365 ou não, como é que é o backup dessa rede, quais são as pastas compartilhadas, quem tem acesso ao quê, credenciais de acesso. Isso seria realmente algo incrível se a gente tivesse isso em todo o cenário. Como a gente não tem, alguém precisa dar um passo. Então vamos tentar começar já a cultuar essa ideia de que a documentação inicial é uma obrigação que esse cliente precisa ter. Se ele não tem, eu vou me comprometer a fazer isso, mesmo que ela não seja um PDI completo, eu preciso pelo menos começar a desenvolver uma documentação para que esse cliente tenha histórico, tenha registro de tudo que está acontecendo nesses primeiros dias aí de serviço que a gente está fazendo o onboard com o cliente. A gente já desenvolveu algum tipo de lista? Será que a gente tem todos esses processos documentados? Essa documentação, ela realmente pode ser um diferencial comercial. Então, é diferente de eu chegar com um propósito para um cliente e falar assim, ó, esse é seu preço, isso é o que eu vou fazer e a gente começa a semana que vem. Ou não, esse é seu preço, isso é o que eu vou fazer, a gente vai ter 30 dias de integração, eu vou ter depois mais 2 semanas de análise dos dados, vou fazer seu inventário, vou analisar toda a sua rede, depois sim eu vou começar a tratar dos seus problemas. Não é saudável e nem recomendado que a gente logo de cara assuma essas responsabilidades da rede sem saber o que está acontecendo. Então, ter uma calma e ter um cuidado maior nesses primeiros dias de contrato é muito valioso para que a gente possa trabalhar essas informações ao longo do ano. Beleza? Quando você fala, Bruno, com relação à documentação do cliente, é importante também a gente entregar essa documentação para o cliente, né? A gente tem uma cópia, mas é importante a gente entregar essa documentação. Essa documentação é do cliente, não faz parte dos meus documentos. Se esse cliente um dia cancelar o contrato comigo ou por algum motivo a gente vier a quebrar essa parceria que a gente tem, isso volta para a mão do cliente para que a próxima pessoa que vá tratar esse cliente tenha essas documentações. É muito semelhante com algumas áreas da saúde, sei lá, por exemplo, a minha carteirinha de vacinação. Se eu chegar num posto sem carteirinha de vacinação, eles vão fazer uma carteirinha, mas sem histórico nenhum. Se eu levar a minha com as vacinas que eu já tomei, as datas, fica muito mais fácil desse posto de saúde entender o que acontece comigo e conseguir também trazer essas informações para a minha carteirinha que já está em uso. Pessoal, alguém está falando que meu microfone está baixo. Melhorou? A gente tem algumas solicitações de volume, mas a gente não tem um volume pontual de cada microfone. O meu volume e o da Carla é o mesmo. Tentem ver se o volume de vocês também está alto o suficiente, por favor. Legal. Então vamos para as dicas agora do nosso onboard. O onboard, então, como a gente já comentou, ele começa muito antes de fechar o negócio, né, Bruno? Em partes essa fase ela faz muito sentido, tá? O onboarding, por definição, é aquele momento do contrato onde eu estou assumindo um cliente novo e onde eu vou trabalhar juntamente com esse cara para implementar todos os meus processos nos sistemas desse cliente para facilitar essa transição, talvez de um prestador de serviço para outro,
ou de uma empresa que nem tinha contrato de manutenção com ninguém para essa minha nova empresa. Então imagine eu chegar numa empresa nova onde eu não conheço nada e daqui a algum tempo eu vou ter que assumir as responsabilidades dessa rede. Tá? Esse onboarding vai me permitir com que eu faça esse processo da forma mais controlada possível. Quanto mais controlado for esse meu ambiente, menor vai ser a margem de erro que eu vou ter nesse processo. Tá? Esse plano documentado, essa integração, ele vai me permitir, além de controlar os meus processos, as expectativas do cliente. Quando esse cara sabe o que eu vou fazer, sabe quais são os passos, ele não fica em dúvida do que eu estou fazendo, não vai duvidar e muito provavelmente vai trabalhar comigo para que a gente consiga realizar essa primeira parte do nosso contrato, que é um onboard. Um ponto muito legal para a gente começar essa documentação e esse processo é realmente fazer um processo de descoberta dos dispositivos. Antes de eu assumir essas responsabilidades, eu preciso saber quais são os dispositivos envolvidos nessa empresa para que eu possa realmente definir um plano de ação para, na pior das hipóteses, começar a instalar os agentes. Então eu preciso saber quantos servidores tem, se são virtualizados, as estações de trabalho, se tem colaborador que trabalha off-site, que tem um escritório remoto, ou se essa empresa permite home office, quais são os periféricos de rede que estão envolvidos e quais desses periféricos eu vou trabalhar para realmente fazer esse processo de onboard. Tá? Eu consigo combinar muito melhor os meus serviços e a implementação disso quando eu conheço essa infraestrutura do cliente. Tá? Eu vou ter muito mais confiança em fazer isso se é um ambiente controlado, se eu conheço todas as variáveis que estão envolvidas nesse processo. Realmente é muito difícil a gente ter 100% de certeza e segurança no que aquilo que a empresa vai nos fornecer, mas é melhor a gente ter 50% dessa documentação pronta do que não ter nada. Tá? É muito interessante também a gente mostrar nessa primeira fase o que eu estou buscando para o dono dessa empresa. Porque se eu chegar lá e começar a fazer o meu processo sem explicar nada para ele, pode ser que ele desconfie de alguma coisa. Então é legal que ele saiba também o que está acontecendo, quais são os problemas que eu posso estar procurando, as informações que eu preciso obter e por que eu preciso dessas informações. Pô, eu preciso saber quais são os patches que estão desatualizados. Será que o da empresa ele sabe o que significa patch e por que é bom ter isso atualizado? Ele realmente provavelmente deve saber que atualizar um programa é algo bom. Mas por quê? Quais são os erros que essa atualização vai corrigir? O quão vulnerável essa rede está sem uma atualização de patches? Isso é um exemplo simples de um processo que a gente costuma fazer no dia a dia, mas que muitas vezes o dono da empresa e os funcionários não têm conhecimento. Então, se eu falo para ele, olha, atualização de patch é importante, porque existem problemas que o fabricante desse software já descobriu e está nos dando a possibilidade, de graça, de corrigir esse problema que ele encontrou. Então, é importantíssimo que a gente consiga trazer essas atualizações para o seu parque, para que, eventualmente, aquele erro que ele encontrou não venha acontecer com você. Então, a gente munir o dono da empresa de informações do porquê eu estou fazendo esse tipo de coisa também é incrível. Tá? No passado, esse processo de descoberta, de inventário, de onboarding, ele era algo muito difícil de ser feito. Né? A Carla, inclusive, comentou aqui quando a gente estava fazendo uma prévia dessa reunião de que antigamente isso era feito na mão. Eu não tinha ferramentas que me possibilitavam tratar essas informações de uma forma automatizada ou de uma forma rápida para importar isso, por exemplo, para uma ferramenta de monitoramento. Então, hoje que a gente tem ferramentas que nos permitam trabalhar dessa forma, de uma forma muito mais automatizada, a gente se aproveitar. Eu não tenho mais o trabalho de escrever tudo isso na mão todo dia. Eu tenho uma ferramenta que faça isso para mim, então vamos usar dessa automação para que a gente consiga também tratar essas informações de uma forma muito mais rápida. A gente tem um plano de integração potente, a sua empresa já desenvolveu isso, você tem um checklist do que fazer quando chegar no cliente, você tem o que você precisa saber, quais são as informações que eu vou buscar, a gente tem um cronograma do que vai acontecer nesse plano de integração. Isso é a nossa org oficial. Então, na hora que eu for fechar negócio com o cliente, um dos pontos principais da discussão é os primeiros meses dessa integração, dessa fase de transição, onde eu vou estar entrando na empresa desse cliente. Tá? Então, vamos usar isso também a nosso favor para falar assim, olha, além de tudo isso que eu vou fazer, a gente tem um processinho, um cronograma, um calendário desses dias iniciais, onde eu vou fazer X, Y e Z coisas para a sua empresa e para os colaboradores da sua empresa. Então, vamos tentar também dar valor para essa informação e para essa parte do nosso contrato. Dica número 2. A primeira tarefa do onboarding não é a gestão dos devices. Aí entra isso tudo que o Bruno já falou,
Mas essa dica número 2, a gente tem que se realmente entender que nesse momento a gente colher o maior número de informações referente ao parque do meu cliente, organizar todas essas informações, conseguir identificar quais são as deficiências desse meu cliente e fazer uma documentação para poder entregar para ele, né? E sempre mostrando que você está fazendo tudo isso para que ele não tenha problemas. A gente vai deixar de apagar incêndio para ter uma coisa, algo mais preventivo, né? Então, a primeira tarefa disso vai muito além da gestão do device. Eu preciso me atentar com toda a questão da infraestrutura. E aí é que entra a questão do inventário, do discovery de rede, de eu entender além só dos devices, entender até com relação a essa empresa do meu cliente, né, a tudo dele, para que eu possa fazer uma ótima prestação de serviço em todos os sentidos. E eu acho que é muito importante também nesse momento, agregando o que o Bruno falou, é a gente se atentar a conversar com todos da empresa. Às vezes a gente conversa só com o diretor, mas quem está ali no dia a dia, né, é o funcionário. Então, eu me preocupar também numa dessas reuniões, incluir todos os colaboradores nesse checklist, ter esse contato com todo mundo, explicar para todos a importância da TI dentro de uma empresa, né, que hoje é fundamental. Então, a gente precisa se atentar em relação a isso, a não simplesmente, ele tem tantas estações de trabalho, tantos servidores, e vou me atentar só a isso para fechar um valor. Não, vamos se preocupar com o no-break daquele cliente, né? Se ele tem algo que já está desatualizado, os equipamentos que ele precisa trocar, isso tudo precisa estar nessa documentação. Não que a gente vá fazer, às vezes, agora, né? Você precisa comprar esse outro computador. Não, mas já fazer um plano para que daqui tantos meses a gente precisa trocar essa máquina. Às vezes, até nessa análise que você vai fazer, a funcionária lá, a secretária, tem uma máquina super potente. Eu comento assim que eu não sou muito técnica, né? Então, às vezes, me desculpem se eu não tenho palavras tão técnicas, mas às vezes a funcionária, a secretária, tem uma máquina super potente e aquela outra pessoa que usa muito, a máquina dela está deficitária. Às vezes, você não precisa nem comprar outra máquina, basta você trocar essas máquinas. Então, essa análise é muito importante. A gente costuma dizer que a gente não quer fazer um bom trabalho. Um bom trabalho é o esperado. Eu manter aquelas máquinas funcionando é o que o cliente contratou e está pagando para que a gente faça. A gente quer fazer um trabalho tão essencial que o cliente ele não consiga imaginar aquela empresa sem o nosso suporte. Então eu não quero só manter os seus computadores funcionando. Eu quero que eles estejam aptos a fazer e realizar os processos que a sua empresa precisa fazer. Eu não preciso só manter isso up to date ou você sem tempo de paralisação. Isso é o básico, isso está incluso, isso todo mundo deveria fazer. Agora não, eu vou conhecer a sua empresa e realmente saber se a gente consegue ter mais produtividade, deixar os seus funcionários mais aptos a fazer o que eles fazem, para que a sua empresa continue crescendo e não só não tenha mais problemas de TI. A gente também não pode perder a oportunidade de educar o cliente. Essa é uma fase muito importante e a gente ser transparente com ele também é um dos pilares principais dessa etapa. Como eu comentei anteriormente, a gente precisa deixar muito bem claro tudo que vai ser feito nessa etapa, por que eu preciso fazer essas coisas, para que ele não mine essa primeira fase de integração com a minha empresa, para que ele não comece a reclamar de alguns processos que ele não sabia. Poxa, mas você realmente precisa ter acesso a esse tipo de informação ou a essas credenciais. Às vezes até um termo de confidencialidade ou de não divulgação de informações onde todos os seus técnicos vão assinar se comprometendo a não espalhar informações confidenciais dessa empresa, possa deixar esse cliente mais à vontade. Eu vou ter que ter acesso às senhas desse cara que pessoas comuns não têm, que todos os colaboradores não têm. Isso é algo crítico numa empresa. Então eu me comprometer, garantir que caso eu vaze essa informação, eu tenho um documento legal que me possa gerar um processo, isso dá uma segurança nas mãos do cliente que realmente vai deixar ele muito mais seguro nessa fase e vai transparecer profissionalismo na sua empresa. Poxa, o cara veio aqui na minha empresa, ele pediu a senha do meu Office 365, mas ele assinou um termo com assinatura autenticada em cartório de que
Caso aconteça alguma coisa e que essa informação vaze nesse gargalo que é a prestação de serviço em TI, eu tenho um documento nas minhas mãos que pode me dar um respaldo legal, né, para que eu possa tomar as providências necessárias. Vamos criar relatórios simplificados e didáticos para demonstrar tudo o que é feito em background. Tá? Às vezes, relatórios técnicos de monitoramento, esse cliente não vai entender, não vai conseguir desmistificar e saber para que isso serve. Então, vamos criar relatórios com layouts fáceis de entender, coisas atrativas, porque caso contrário, esse cliente ele pode pensar que eu estou trabalhando para que a minha vida seja fácil, eu estou automatizando minhas tarefas para que eu não precise voltar lá mais. Não é isso que a gente quer. Claro que ter tarefas automatizadas, recorrentes, rotinas de backup automatizado, atualizações de patch sem intervenção humana, facilita muito a minha vida e faz com que eu possa ter mais tempo para me dedicar a outras tarefas. Mas o principal benefício disso não é para a minha empresa. Eu preciso mostrar que é para a empresa do cliente. Olha, eu estou te dando tarefas automatizadas que vão acontecer de forma recorrente, não para que eu não venha mais aqui, mas para que a gente consiga trabalhar com essas máquinas sem elas parar, para que eu não precise vir aqui para resolver um problema de paralisação. Quando a máquina para, o meu custo operacional entra em jogo e o seu custo operacional entra em jogo. Eu tenho um funcionário que está parado porque uma máquina não funciona. Por mais que ele não veja esse custo operacional, é um reloginho lá de dinheiro que está rodando. Eu estou pagando um funcionário que não está trabalhando. Então, por mais que isso facilite a nossa vida, eu também preciso deixar claro para o cliente que eu estou fazendo isso por ele e não para deixar a minha vida mais simples. Aí entra a questão da importância dessas reuniões e mais reuniões. E às vezes a gente acaba falhando com relação a isso. Então a gente precisa colocar nesse checklist, pelo menos trimestralmente. No início essas reuniões são mais intensas, né? Como a gente disse. Mas pelo menos depois, trimestralmente, você fazer uma reunião para você estar mostrando isso para o cliente. Né? Quanto tempo faz que você não faz uma reunião com o seu cliente, principalmente aquele que está na base, o mais antigo? Vamos repensar isso, vamos ligar para esse cliente, vamos marcar uma reunião, vamos mostrar o que está sendo feito, vamos mostrar que realmente a gente se importa com o negócio dele, que a gente quer alinhar a TI ao negócio dele. Então, essas reuniões, elas são extremamente importantes. Ainda mais, como a gente já disse, nessa questão, quando a gente adota esse modelo de serviços gerenciados, que a gente acaba indo menos, né? A gente vai menos apagar o incêndio, porque a gente está trabalhando proativamente, a gente está trabalhando na prevenção. Então, a gente precisa mostrar isso através das reuniões, dos relatórios, o que está sendo feito, quais são as programações, e se atentar, como eu já disse, não só fazer uma reunião com o diretor da empresa, mas fazer a reunião com quem realmente utiliza, né, com todos da empresa. As melhores práticas de serviços gerenciados, elas delimitam um cronograma de 90 dias para as reuniões. Isso é o limite, ou seja, eu não posso ter menos do que uma reunião por trimestre, ou seja, menos do que 4 por ano. Menos do que isso, perdão. Eu posso ter mais, sim, reuniões mensais, bimestrais, mas trimestrais é o limite. Porém, nesse processo inicial, eu vou estar lá na empresa do cliente muito mais vezes, né, e eu posso abusar desse tempo para também fazer reuniões com esse cliente. Existem algumas limitações nessas reuniões com que a gente possa trabalhar essas informações. Em primeiro lugar, ninguém vai ficar muito encantado ou muito feliz quando a gente assume ou corresponde às expectativas dessa empresa. Tá? Isso é o que eu devia fazer por obrigação, então isso não vai deixar o meu cliente extremamente satisfeito. Ele pode ficar feliz e ter prazer nisso, mas ficar encantado com o meu serviço quando eu apenas atendo essas expectativas, isso dificilmente vai acontecer. Como é que eu faço para atingir esse cliente? Mostrar relatórios e dar informações para esse cara que falem a língua desse cliente. Eu não posso mostrar um relatório para ele dizendo, olha, todas as suas verificações DSCI 24/7 foram bem sucedidas no último trimestre. Ele não vai entender nada. Eu preciso mostrar para ele e falar assim, ó, olha, desde que a gente chegou aqui, essas máquinas que paravam 3 vezes por mês, hoje não passam. O tempo de downtime aqui a gente conseguiu reduzir em 50%. O número de chamados hoje, comparado a antes de eu chegar, ou pelo menos no tempo que eu estava aqui fazendo essa integração, caiu em 30%. Eu preciso mostrar dados palpáveis para esse cliente, para que ele entenda o que o meu serviço está fazendo com a empresa dele. Não adianta eu chegar e falar, olha, os seus pets foram atualizados, esse. Não, eu posso chegar e falar, olha,
Lembra aquele aplicativo Adobe ou aquele Java que sempre dava conflito com o seu RP? Era por causa de atualização, uma atualização desomologada ou antiga, ultrapassada, que estava fora da data e a gente conseguiu resolver esses problemas. Então, eu conversar com a língua do cliente é extremamente importante para que ele veja valor nesse meu serviço. Tá? Eu não posso usar termos técnicos, não posso tratar como o dono da empresa como eu trato os meus técnicos diariamente. Eu preciso dar dados onde ele possa entender o que o meu serviço está fazendo pelaquela empresa. E, em segundo lugar, se a gente se preocupar muito com esse processo de onboarding e não dar continuidade nisso após esses 90 dias, que é o recomendado para que a gente faça essa transição, esse cliente pode ter as expectativas dele bem reduzidas após esse processo. Tipo, poxa, aquela empresa era tão bacana no começo, ele vinha aqui quase sempre, e depois que ele passou essa fase de implementação, ele vem aqui uma vez a cada 3 meses. Então eu também preciso controlar essas expectativas durante a minha prestação de serviço. A gente vai conversar um pouquinho mais disso no último slide, mas o processo de onboarding ele não acaba. Por mais que nominalmente eu não esteja mais fazendo um onboarding com o cliente, as práticas que eu tenho com esses caras precisam se manter. Então, toda aquela documentação que eu apresento, as reuniões com os colaboradores e usuários finais, os relatórios que eu mostro para o dono, precisam continuar, mesmo que talvez não com tanta frequência. Claro, é realmente difícil a gente se dedicar tanto assim a um cliente fora desse processo inicial. Mas eu não posso deixar a qualidade do meu serviço cair simplesmente porque esses primeiros dias de integração estão chegando ao fim ou acabaram. Tá? Eu preciso também ter um cronograma de manutenção desse serviço e saber o que fazer durante todo esse tempo que eu esteja com o cliente. E com relação a essas reuniões, a gente também, eu acho que precisa começar a ter um olhar mais comercial. Às vezes a gente se atenta apenas à parte mais técnica e a gente precisa começar a enxergar novas oportunidades nessas reuniões. Ir para essas reuniões com a parte técnica, mas também visando esse lado mais comercial, né? Visando oferecer novas oportunidades para esse cliente, incluindo mais prestação de serviço a esse cliente. É, Bruno? Isso mesmo. Próxima dica, uma dica bacana também. Tá? O objetivo principal do onboarding e do nosso processo de suporte, seja quanto tempo ele durar, é realmente fazer o cliente feliz. Na verdade, o cliente ele precisa entender a importância da TI e eu acho que nesse sentido, quando você deixa o cliente feliz, é o cliente na totalidade, seria a empresa na totalidade, né? E nesse sentido, a gente faz as reuniões, a gente estava até conversando antes, a gente precisa fazer reuniões incluindo todos, porque às vezes um funcionário daquela empresa, você não se atentou a ele, ele pode, de certa forma, eu não sei se essa é a palavra, mas prejudicar todo o seu serviço. Então, quando a gente fala de fazer o cliente feliz, é fazer a empresa na totalidade estar satisfeita com a sua prestação. E existem algumas maneiras de fazer isso, principalmente são alguns questionários da satisfação, ter um feedback daquilo que você está fazendo, né? Às vezes críticas construtivas são bem-vindas. Então, numa conversa, na ida do seu técnico, a gente comenta que o técnico, ele é técnico, mas a gente precisa começar a enxergar o técnico e mostrar para ele que ele pode ter um lado comercial e ele às vezes ele pode te trazer informações, né, o seu técnico, super importantes, né, porque é ele que está no contato mais diário, ele que está analisando o painel, vendo as dificuldades. Então é nesse sentido que a gente fala, a gente tem que ter um olhar global com relação a tudo. E todo cuidado é pouco. A gente precisa ter muita paciência quando a gente estiver explicando sobre determinado assunto. Se preocupar, entrou um novo funcionário naquela empresa, adquirir uma nova máquina, vamos verificar se aquela máquina está dentro do padrão, né? Se atentar de uma maneira localizada com relação a tudo. Legal, essa parte é muito bacana também. E vamos retomar aquele primeiro exemplo aí. Imagina o usuário
Então eu acho que, bem, pelo menos o sistema de monitoramento dele está evitando que minha máquina pare. Agora, o outro cenário. Nossa, foi super legal. Nessa primeira semana de integração, ele deu um café da manhã para a gente, fez uma reunião com os nossos colaboradores. Ok? Legal. Então vamos lá. Qualquer problema de novo, vocês me avisam, por favor. Como a gente estava dizendo, então, a gente precisa realmente mostrar o diferencial nessa fase inicial. Como eu retomei aquele exemplo do início da apresentação, onde aquele usuário final disse que, nossa, foi super legal essa primeira semana, a empresa estava lá quase todos os dias, eles conversaram com a gente, e o principal, eles explicaram para a gente como vai funcionar esse fluxo de suporte. Eu costumo muito dizer que a prestação de serviço ela é um processo de colaboração mútua. Os técnicos da minha empresa, os meus técnicos que estão atendendo esse cliente final, eles vão colaborar com as informações e a expertise necessária, mas o usuário final também precisa colaborar com informações sobre aquela rede. Eu não posso atender um problema às cegas. E para isso o usuário final está lá como ponto de informação dentro daquela empresa. Por exemplo, ele abriu um ticket no meu Service Desk. Se ele não souber qual é o próximo passo da prestação de serviço, se ele vai receber uma ligação ou se ele vai receber uma visita, um acesso remoto, ele vai ficar perdido. Ele vai abrir o ticket, vai esquecer desse problema, eu não vou ter retorno dessa pessoa porque ele não sabe o que fazer e esse problema vai estar parado. Então eu preciso apresentar para esses usuários como funciona, no mínimo, o meu fluxo de suporte, para que eles saibam que depois que eles abriram o ticket, eles vão receber um retorno pelo ticket. Se eu não conseguir resolver nesse segundo contato com acesso remoto, eu vou marcar uma visita presencial e vou escalando esse ticket para as pessoas que estão presentes. Então, essa é um dos pré-requisitos principais que eu não posso deixar de passar. Por mais que eu não vá lá e passe uma manhã inteira com eles, dê um café da manhã, como, por exemplo, o Guiral da Blocktime faz, ele marca realmente um evento de integração. Ele vai com a equipe dele lá, eles se apresentam como é o fluxo. Para isso, ok, às vezes eu posso ver como um pouco demais. Mas mesmo que isso não aconteça, eu preciso, no mínimo, garantir que esses usuários finais entenderam o meu fluxo de suporte. Tá? Esse é o principal. A gente tem também um case muito bacana do Cristiano da CLS, eu comento isso sempre, onde ele faz pesquisas periódicas de satisfação dos clientes. E nem tanto satisfação do usuário, por exemplo. Tá? Nem tanto a satisfação do que o usuário está achando do meu serviço ou de como eu estou recebendo ele. É mais uma pesquisa de satisfação de como ele está tendo a percepção dessa rede de TI. Então, por exemplo, lá na CLS, pelo menos, toda vez um funcionário, um técnico precisa ligar pelo menos para um cliente final por mês. Não importa quem vá atender. Nesse processo de integração, ele já deixou claro que isso vai acontecer periodicamente e a pessoa que atender tem que ir lá responder umas 5, 6 perguntas sobre como ele está com a percepção do computador que ele está usando, se ele teve alguns problemas durante esse mês que ele não relatou e que eu posso tentar entender um pouco melhor, como é que ele acha que aquela máquina está funcionando, se a internet dele está boa, se, por exemplo, sei lá, se o ERP está funcionando sem travar. Eu preciso ter pelo menos um feedback de como esse usuário acha que o computador dele está. Ele é o usuário, ele está agregando valor naquele serviço. Se ele não estiver feliz, realmente a gente pode ter aí uma pessoa que vá minar toda a nossa experiência em prestar o suporte. Receber esse feedback do desempenho da rede, ele tem um valor incrível, é muito significativo quando a gente está trabalhando com a proatividade. Se eu sei das carências da rede por quem realmente está utilizando, e eu demonstro interesse por isso, o cara lá na ponta vai falar, poxa, ele realmente está interessado em saber como está o meu trabalho, como é que eu estou trabalhando em conjunto com essa TI, sem muito me preocupar tanto assim com a resolução de problemas, que isso é, em tese, algo que já está pré-definido pelo nosso suporte. Os usuários finais, como a Carla comentou, eles podem ser, então, os maiores defensores do meu serviço ou eu ter realmente inimigos lá dentro. E o que a gente já viu acontecer também de alguns MSPs que fazem é eleger um usuário final que tenha um conhecimento maior de TI lá dentro, para que essa pessoa eventualmente possa me ajudar em algumas tarefas que não sejam tão críticas assim. Por exemplo, eu preciso que ele, por exemplo, resete o roteador porque a internet não está funcionando. Eu não vou mandar um técnico meu lá.
eu vou encarecidamente pedir para esse cara, que é um aliado do meu serviço, que gostou do meu processo de integração, então não vai ter problema nenhum em fazer isso, para ele ir lá, apertar o botão ou tirar da tomada, esperar 5 segundos, aquele tipo de procedimento que quando a gente liga na net para resolver o problema do roteador, eles falam para a gente fazer, a gente fala, pô, já fiz 3 vezes, eu sei como é que faz isso. Então, é realmente tratar esses caras como uma extensão da minha empresa, um braço lá dentro, que pode me ajudar fornecendo algum tipo de informação importantíssima ou realizando procedimentos mais simples para que eles realmente entendam que eu estou preocupado, eu estou em contato com eles e que a nossa comunicação ela é linear. Eu não estou acima, mesmo por eu entender um pouco mais de TI, eu não sou mais do que esse usuário final. Ele é quem paga o nosso suporte, é ele quem está experienciando todo esse dia a dia com a minha equipe técnica, então ele é uma pessoa que eu preciso realmente me preocupar e ter esse cara do meu lado. Com relação aos questionários, quando a gente faz, eu acho que é importante também a gente se preocupar o que eu vou fazer com essas informações que eu estou tendo através desses questionários. Não simplesmente fazer um questionário, perfeito, vou fazer. Mas aí deixar essas informações de lado. Então, ter uma preparação, ter algo com o que eu vou fazer com essa informação. Isso é muito importante, para que esses questionários realmente auxiliem a cada vez mais eu ter esse contato melhor com o meu cliente. E além desse processo inicial, a gente precisa também estar atento a quaisquer mudanças que vão acontecer no meu suporte ou nos softwares que eles usam, na minha rotina de backup, em qualquer coisa que vá afetar diretamente o usuário final e que ele possa ter alguma dúvida do que fazer com essa coisa nova, eu preciso me atentar. Por exemplo, vai ter algum ícone novo no meu desktop? Tem gente que não tem tanta afinidade com o computador e qualquer coisa nova que apareça, isso pode ser um problema para a pessoa. Pô, eu vou colocar lá o meu ícone no Assistant Tray para você abrir um suporte para mim. Ele sabe o que é Assistant Tray, ele sabe qual ícone que vai estar, ele sabe clicar aí para a minha página de suporte. Olha, eu vou atualizar os seus softwares, então provavelmente em algum horário do dia que vai ser programado, pode ser que esse software na reinstalação ele fique indisponível. As pessoas precisam saber disso. Imagina eu estou fazendo uma atualização de patch, tem um software que está sendo instalado, naquele momento, 5 minutos ele ficou indisponível, o usuário tentou abrir, não conseguiu e me gerou um chamado. Eu estou tendo um custo operacional, resultado de uma operação que aconteceu por falta de informação. Se eu tivesse avisado que a sexta-feira, às 14 horas, os softwares são atualizados, a pessoa ao tentar clicar ia saber que, poxa, talvez possa ser que esteja atualizando e eu não vou entrar em contato com eles, a não ser que às 18 horas isso ainda não tenha acabado. Mas agora não tem problema, eu sei o que acontece. Vai ter algum reboot depois dessa atualização? Imagina que o usuário está trabalhando, ele não sabe que sexta às 17, depois da atualização das 16, as máquinas vão reinicializar para fazer a instalação. Ele pode ficar extremamente bravo, chateado, então ele ter esse tipo de informação é importantíssimo. Como é que acontece os tickets? Qual é meu SLA? Como é que é o processo de suporte que possa ser que muda da empresa que eles tinham antes para mim? Vai ter acesso remoto? Se sim, como é que funciona? Eu tenho que permitir, eu tenho que dar alguma senha, algum ID, como eu fazia com a outra empresa. Então, fornecer essas informações para quem vai estar no dia a dia interagindo com os meus técnicos é de uma importância extrema. Por fim, a nossa última dica, que a gente já também falou bastante aqui, é o onboarding ele não acaba, tá? Nominalmente, essa parte de descoberta de dispositivos, de integração de serviços, de apresentação, de suporte, ela realmente tende a se resolver. Eu já fiz tudo isso, então eu só preciso ficar atento com mudanças que possam acontecer nesse processo. Mas eu também não posso deixar as expectativas do cliente reduzir porque eu não vou mais lá ou porque eu não dou tanta atenção quando eu dava no primeiro momento. Ele precisa saber que sim, esses dias iniciais são cruciais, então eu vou estar aqui quase sempre, principalmente na hora de instalar os dispositivos, mas que depois, mesmo que eu não esteja mais aqui, o meu serviço não acaba. Eu vou voltar aqui uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu ainda vou fazer pesquisa de satisfação com seus usuários finais, eu vou estar interagindo todo dia com eles via Service Desk, via acesso remoto, visitas presenciais técnicas quando precisar. Então eu preciso manter o dono daquela empresa informado das coisas que estão acontecendo. Toda atualização de processos, novos funcionários que possam vir a entrar, novos devices que eu vou ter, um fluxo de suporte que se alterou, bem como a continuidade dessas reuniões comerciais, das análises da infraestrutura, eu vou abusar de toda a documentação que eu consegui nesses primeiros dias para dar continuidade nesse trabalho. Olha, lá no começo eu vi que a licença dos seus Windows iam expirar em X dias.
esses X dias já passaram. Vou voltar a falar com o dono da empresa sobre isso e propor uma nova atualização, a compra de novas licenças. São exemplos simples, mas que, enfim, possam trazer para a gente o que vai acontecer realmente no dia a dia. Eu posso ter identificado, por exemplo, dispositivos que não estão mais sob garantia, servidores e qualquer outro periférico de rede que são diferentes dos fornecedores que hoje eu tenho contato. Poxa, hoje a gente tem uma parceria lá com a APC de NoBreak, mas eu tenho um NoBreak lá na empresa que é antigo e não é APC. Eu preciso ter o contato desse cara ou trocar isso para um APC para homogeneizar esse parque. Se não, na hora que eu precisar de um suporte ou de uma informação disso de um terceiro, vai ser difícil. Tá? Então vamos realmente abusar nessa parte de documentos que eu consegui para utilizar isso no dia a dia com o nosso cliente. A gente tem também algumas fases onde eu vou sugerir que a gente faça esse, entre aspas, checklist nesse primeiro momento. Então, nosso onboarding ele vai começar desde a prospecção. Esse processo ele vai ser usado como um argumento comercial e ele vai ser apresentado nesse processo de negociação. Tá? Ele deve realmente ser o ponto crucial onde o cliente fala, poxa, esse cara é diferente dos demais. Ele não está só preocupado em resolver os problemas da minha infraestrutura. Ele está de olho na minha empresa e enxergando valor nesse meu processo. Ele realmente quer que a TI não seja um encalço ou uma barreira para que a minha empresa possa continuar. Então, na parte de prospecção, ele já vai ter conhecimento, pelo menos básico, de tudo que eu vou fazer nesses primeiros dias. Ok, conseguimos fechar o contrato, eu vou demonstrar o que significa o meu processo de onboarding. Primeiro, quando ele vai começar? Qual vai ser o primeiro dia que eu vou estar na sua empresa fazendo esse processo realmente ativo? Quanto tempo ele vai durar? Até quando esse processo vai e o quanto de atraso pode ser que isso tenha? Aí eu vou explicar para ele então o que eu posso encontrar durante essa fase de descoberta, o que pode ser mais rápido, o que pode demorar mais caso eu encontre, é, levantar o inventário e todas as informações referentes aos servidores, estações, periféricos que compõem a rede, inventário de sistemas operacionais, antivírus instalados, as credenciais dos servidores e dos softwares úteis que eu vou precisar acessar eventualmente, quais são as portas de comunicação que ele utiliza, se for necessário. Né? Às vezes, para a gente trabalhar com ERPs ou com alguma coisa que seja remota, eu preciso de portas de comunicação, ou tem empresas que até usam VPN, então eu preciso ter um pouco de conhecimento dessa parte também. Identificar tarefas repetitivas que podem ser automatizadas. Eu tenho duas rotinas de backup da mesma fonte no mesmo dia. Será que eu preciso disso? Será que eu não posso incluir uma outra fonte para diferenciar esse backup e reduzir esse custo operacional ou esse custo de processamento desse servidor que vai estar tratando disso? Tá? São N exemplos e N coisas que eu posso tratar nesse meu processo de onboarding. Eu vou mostrar também depois um documento que exemplifica bastante isso. E com isso eu consigo elaborar a minha documentação inicial. Então, ter um e-mail de boas-vindas para esse cliente, com todas as informações que ele precisa saber, às vezes passar isso para os colaboradores e realmente marcar essa primeira visita técnica que vai ser a instalação dos agentes. O que é legal eu ter nesse dia da instalação dos agentes? O termo de confidencialidade, para mostrar para esse cliente que eu sou profissional e mesmo que aconteça alguma coisa, ele está amparado legalmente por esse documento. Eu preciso, que é muito bacana, uma autorização de instalação dos agentes. Olha, eu, dono de tal empresa, autorizo que o MSP João TI instale esses agentes nessa máquina de tal hora a tal hora. E você deixar muito claro que nesse dia você só vai instalar para fazer isso. Não adianta, se surgir qualquer outro problema, você ainda não está apto a resolver esses problemas sem ter informações necessárias para tratar desse incidente. Então, o dia que eu for instalar os agentes, eu vou lá só para fazer isso. A gente tem um questionário de TI também que precisa ser preenchido nessa primeira data para que eu tenha mais informações, se não der nessa primeira data, pelo menos na primeira semana, e apresentação do fluxo de suporte. E depois seguir com as reuniões, primeira reunião comercial, no máximo 30 dias após o nosso primeiro contato, o diagnóstico de TI desse cliente, os serviços que eu ofereço para esse cara e o que eu ofereço e ele não contratou, para que ele possa saber se futuramente ele quiser fazer um upgrade nesse plano, ele pode, ou os problemas que eu talvez resolveria caso ele tivesse, por exemplo, um outro tipo de suporte. Enfim, conversar sobre backup, ofertar novas rotinas, novas tecnologias, trabalhar com aquelas ferramentas adicionais que eu posso trazer para esse cliente, é realmente tratar esse cara aí com um carinho e com um profissionalismo com que ele vá se sentir diferenciado e querido na nossa mão. Tá? Alguma observação, Carla?
Eu acho importante também, porque às vezes gera uma certa dúvida. Eu aqui estou me colocando, às vezes, até como parceira, a gente conversa muito com parceiros. Esse processo não é um processo que acontece do dia para a noite. É um processo que às vezes leva um tempo. Você começar isso com clientes novos, né? Às vezes é mais tranquilo, porque o cliente é novo, você vai estar trabalhando esse cliente. Mas a gente também tem que pensar nos clientes que a gente atende. Então, como é que eu vou fazer esse trabalho? Como é que eu vou, de certa forma, às vezes, mudar essa minha maneira da prestação de serviço? Então, ter isso em mente também, né? Como é que eu vou explicar para esse cliente? Então, isso não é algo que vem do dia para a noite. É algo que precisa ser trabalhado. A gente vai mostrar várias materiais aqui que vocês podem usar como um modelo para vocês, que eu acho que também vai auxiliar bastante, mas é algo que realmente leva um tempo. E a gente está aqui também à disposição para ir além desse webinar. Ah, vamos conversar mais sobre isso? A gente realmente está à disposição para vocês, né, com relação a isso. Fazer alguns grupos para a gente poder conversar. O Rodrigo, ele reforça muito isso, a importância dessa troca de experiência, porque às vezes eu, como parceiro, posso estar fazendo algo que você ainda não está e que você pode utilizar, e você pode mostrar para mim também algo que você esteja fazendo e a gente junto crescer. A gente tem que se identificar realmente como parceiro. Eu sou de uma cidade, você é de outra, você tem uma especialização, eu tenho outra. Vamos trocar isso, vamos se unir, né, para que a nossa prestação seja a melhor possível dentro de qualquer situação. Inclusive, linkar aqui com um cliente novo, o Elias, que disse sobre esse processo ser remoto, é realmente um pouco complicado fazer isso. Então, por que talvez não achar um parceiro que possa fazer isso para a gente como um serviço à parte, terceirizado? A gente tem hoje empresas, MSPs, que atendem o Brasil todo, mas eles atendem na gestão dos problemas. Quem resolve realmente os problemas presenciais e tudo que precisa ser feito local são parceiros terceirizados que já têm um contato com esse nosso cliente MSP e que fazem essa terceirização de serviço. Então, para tudo que eu consiga fazer remoto e para toda a parte legal e nominal, sou eu que te atendo. Agora, quando eu tenho alguma bucha que eu preciso ir lá resolver presencialmente, eu ligo para um cara da sua cidade, que eu já trabalhei com ele, ou que eu conheço, e ele vai resolver esse problema para mim, e aí eu pago esse serviço à parte por ele. Tá? Mas a gente precisa também encontrar maneiras de fazer isso de forma remota, sem necessariamente ter que se deslocar ou somente fazer via acesso remoto. Tá? O contato físico e presencial é, é bem bacana, é bem valioso. Essa questão da parceria é muito interessante, né? De você ter esses contatos. E às vezes a gente pode ser o canal para vocês, né? A gente atende parceiros do Brasil inteiro, então a gente pode ser esse canal. Vocês podem criar esse grupo através da gente. O Marco aqui também já comentou que está realmente nessa etapa, que ele está fazendo isso, tem parceiros que atendem os clientes dele em outras localidades que ele não atende, tá? É bem bacana. É, a gente tem um grupo no LinkedIn, vamos tentar fomentar um pouquinho mais esse grupo, que ele anda um pouco morto, meio caduco. Então, se vocês forem, depois eu vou dar uma pesquisada melhor, não sei se é AD, ou se ainda está como SolarWinds, ou se até ainda está como Logic Now, mas a gente tem um grupo sim de clientes nossos, e o grupo do LinkedIn SolarWinds Estados Unidos funciona muito bem. Para quem acompanha sabe que tem post todo dia, tem discussões lá intermináveis sobre problemas da ferramenta, sobre acertos da ferramenta, sobre troca de experiências. Então seria muito bacana a gente conseguir trazer isso para cá. Eu vou dar uma olhada no LinkedIn depois como tá, mas eu vou me comprometer também a, caso seja uma ideia viável, mandar um convite para todo mundo sobre isso, para que a gente crie um fórum de discussões dos usuários da SolarWinds, tá? Com perguntas, dúvidas, questionamentos, para vocês trocarem experiência, para vocês nos questionarem sobre funcionalidades, sobre os problemas. Tá? Vamos tentar trabalhar isso, que é bem bacana. Vamos lá para a parte dos documentos auxiliares, tá? Depois a gente volta aqui para as questões. Nosso horarinho já está quase estourando. Como passa a hora, né? Para quem não conhece essa pasta, muita gente acha que já conhece, a gente fala ela em toda reunião, mas é bem simples. É ad.com.br/arquivos auxiliares, arquivos tracinho auxiliares. É só digitar, ele vai levar para um redirecionamento para o nosso SharePoint, onde você vai ter todos os nossos documentos voltados para MSP.
vou chamar a atenção para uma pasta específica, que é a documentação de novos clientes. Tá? Aqui a gente tem todos os exemplos de documentos que vocês podem utilizar. Tá? É bastante interessante a gente dar uma olhada nesse índice também, onde ele vai nos mostrar o que cada documento quer dizer e o que fazer com cada documento. Tá? Então a gente tem lá o documento número 1. Por exemplo, o texto dessa apresentação que a gente tem aqui hoje. Então, quero dar uma lida melhor nisso e quero entender melhor o que foi apresentado hoje. A gente tem um PDF com o texto de toda a apresentação que foi feita hoje. Tá? Então, é um material explicativo. Documento número 2, um formulário comercial para que o meu cliente prospect preencha com algumas informações que vão me permitir fazer uma proposta pontual para aquele cliente. Então tem lá 5 perguntas, onde o cliente vai falar um pouco da infraestrutura dele. Tá? Sei lá, algumas perguntas genéricas para que eu conheça um pouquinho melhor esse cliente. Conseguir essas informações, eu vou montar um e-mail voltado para aquelas respostas que ele me deu, para que ele fale assim, olha, O link é ad.com.br/arquivos-auxiliares. A Carla está digitando aí no chat para vocês, tá? Deem uma olhada então depois no nosso formulário comercial. Questionário de TI. São algumas questões mais específicas e um questionário um pouco maior, tá? Onde a gente vai conseguir desenvolver um relatório completo da rede do TI. Com as respostas desse documento, a gente passa para o nosso quarto item, que é o nosso diagnóstico. Então, com tudo que o cliente nos disse, eu consigo fazer um diagnóstico bem preciso da rede do TI e saber o que precisa conter nesse documento. O 5 é o termo de confidencialidade, que eu comentei. Ele está sobre os padrões legais, foi elaborado por um advogado, que a gente fez uma mini consultoria, então vocês podem utilizar. Tem o relatório de cliente, que é o PDI. Então, o que precisa constar nesse PDI é o documento mais extenso que a gente tem de sugestão para que vocês façam. Deem uma olhadinha, vale bastante a pena. O 7 é um documento sobre backup. Então, poxa, eu cheguei num cliente, como vocês sabem, a gente gosta muito de backup. Então, cheguei no cliente, o cara não tem backup. Como é que eu vou iniciar essa comunicação com esse cliente para que eu converse um pouco com ele sobre backup? Então, tem lá alguns conceitos, algumas perguntas que eu preciso fazer para ele, para que eu tente trazer ele, pelo menos, a fazer um backup dos documentos mais importantes dessa empresa. Se eu tiver um backup, é uma segurança para o cliente e é uma segurança para o meu serviço, né? Se acontecer alguma coisa crítica, eu tenho uma cópia. E se eu, infelizmente, ou eventualmente fizer alguma coisa errada, eu tenho uma cópia desses dados para me salvar também. Então, tudo que eu conseguir adicionar nesse cliente que facilite a vida dele, com certeza vai estar facilitando a minha também. A gente tem o documento 8 de serviços oferecidos, então para que eu mostre para o cliente o que ele contratou de mim, o que minha empresa vai fazer para ele e quais são os outros serviços que ele não contratou, mas que ele pode contratar eventualmente, se ele quiser fazer o upgrade desse plano, e um exemplo de fluxo de suporte técnico. Aí isso é bacana contendo o PDI também. Então todas as etapas do que acontece com um ticket. O usuário final abriu um ticket no Service Desk. Quem vai analisar? O que vai acontecer? Conseguir resolver? Ticket fechado. Não conseguir? Para onde esse ticket vai? Vai fazer um acesso remoto? Vai marcar uma visita? Eu vou escalar? Então é muito bacana a gente ter todo esse fluxo de suporte já esquematizado e desenhado para eu apresentar para o cliente e para que ele tenha isso salvo. Teve alguma dúvida? Dá uma olhadinha lá. O PDI é exatamente para isso. Se qualquer pessoa da empresa tiver qualquer dúvida sobre qualquer aspecto, ele precisa conseguir encontrar essa informação no PDI. Nossa, preciso logar no roteador e o meu MSP não está disponível. Será que alguém lá presencialmente da loja consegue fazer? Vamos procurar no PDI. Com certeza tem que ter as credenciais de acesso, qual é o endereço desse no-break na rede, o que eu preciso fazer para, por exemplo, resetar esse cara. Então é um documento extenso, sim, não é tão simples de fazer, ele é bem detalhado. Inclusive, na minha faculdade de gestão, um dos meus TCCs anuais, que eles chamam lá, foi um PDI. A gente teve que desenvolver um PDI, então a gente passou um ano inteiro desenvolvendo um PDI de uma empresa fictícia, que demorou muito tempo, sim, mas era um documento completo. E, inclusive, eu vou estudar a possibilidade de mostrar para vocês e disponibilizar, que é um documento muito bacana, para que vocês tenham ideias. Mas é um documento extremamente importante, é a Bíblia de TI daquela empresa que vai conter todas essas informações. Ok? Então, ad.com.br/tracinho auxiliares.
Além de todos os documentos que a gente tem lá, a gente vai ter também essa pasta de documentação para novos clientes. E tem tudo aqui, tá tudo em PDF, tem bastante coisa, tem até um zip aqui para vocês baixarem com todos os documentos, para ficar mais fácil, não ter que baixar um por um. Mas fiquem à vontade, essa documentação é para vocês. Vamos usar e abusar delas. A gente brinca, eu brinco quando eu converso às vezes em reuniões com os nossos parceiros, né, com vocês. Uma sexta-feira, vocês pegam uma cervejinha, pegam um petisquinho e vai acessar esses arquivos auxiliares, que tem muita coisa mesmo. Para quem não sabe, essa apresentação de hoje sobre o onboarding, ela foi desenvolvida na época LogicNow ainda. Tá, eu vou até aqui mostrar para vocês a identidade visual. Essa documentação foi desenvolvida pela LogicNow numa pesquisa que eles fizeram com clientes finais, dos Estados Unidos, perguntando qual é o principal ponto com que faziam com que eles cancelassem um contrato ou tivessem uma impressão errada inicialmente desse cliente. E foi realmente não ter um plano de integração e de contato inicial robusto e bem desenvolvido. Então eles fizeram uma pesquisa com essas pessoas, o que precisaria ter nessa integração e nesse contato inicial para que a gente pudesse melhorar esse cenário e ter um prognóstico muito melhor dessas contas que estavam sendo canceladas sem nenhum problema eventual e aparente que estava acontecendo. Então é um material que ele tem um tempinho já, sim, deve ter uns 2, 3 anos que ele já foi desenvolvido, mas ele tem informações ainda que são muito presentes, principalmente para o nosso dia a dia. Como a gente está um pouquinho atrás no desenvolvimento de TI do que os Estados Unidos, a gente está chegando nessa realidade agora. Então, depois que eu já consegui convencer o cliente a contratar um suporte recorrente mensal de serviços gerenciados, eu vou começar a pensar agora nesse primeiro relacionamento com o cliente. Bruno, fala um pouquinho sobre a questão de adotar um cliente, porque às vezes nessa loucura da gente querer colocar isso em prática, a gente às vezes pode ser que queira fazer em todos. Fala um pouquinho sobre essa questão de adote um cliente. Legal, esse é um processo que o Luiz desenvolveu no nosso onboard para com vocês MSPs, né? A gente também tem um, talvez não tão robusto e não tão bem desenvolvido, mas com o melhor que a gente possa tentar oferecer, onde a gente está tratando com MSPs que estão tentando migrar para o modelo de serviços gerenciados e tem clientes de contrato ainda, por exemplo, baseado em banco de horas ou no modelo break-fix. Então, o Luiz sugere que vocês adotem um cliente cujo você já tem um relacionamento melhor e mais bem estruturado. Então, um amigo de vocês, que seja dono de alguma empresa que vocês atendem, ou uma empresa que já está há muito tempo com vocês e vocês têm liberdade para tratar esse cliente, para que a gente comece a criar um laboratório com esse cliente. Tá? Então, não testar, mas homologar processos que eu vou aplicar nos meus outros clientes com esse cara, sem visar um lucro financeiro no primeiro momento. Eu falo assim, ó, amigo meu dono de empresa, vou testar com você um novo processo que eu estou desenvolvendo, não vou te cobrar nada a mais por isso, eu vou instalar uns agentes, vou fazer um onboarding com você, para que ele, como seu amigo e com uma conversa mais aberta, possa te dar o feedback do que você está fazendo certo e errado. É muito mais reconfortante a gente escutar de uma pessoa que a gente confia o que eu errei, o que eu acertei, do que de um cara desconhecido que está dizendo, está dando pitaco no meu serviço. Então, conversem com um cliente mais próximo. Fala assim, ó, posso tentar desenvolver um PDI para sua empresa? Posso tentar fazer um processo de integração com os seus funcionários do nosso fluxo de suporte? Só para eu testar, para eu ver como é que vai ser, qual vai ser a reação desses colaboradores finais, para eu ver como os meus técnicos vão lidar com essa situação, para realmente criar um laboratório e usar isso para homologar uma solução que eu vou aplicar para outras pessoas e ainda usar ele de case. Falar assim, olha, lá naquela empresa que eu fiz isso a primeira vez, a gente conseguiu esses números aqui, eu tive esse tipo de redução, esse tipo de melhoria, usar isso como um case para os demais clientes e tentar mostrar valor nesse processo. Tá? Então, eu acredito que para aqueles novos clientes que estão nesse processo de onboarding com a gente, que chegaram com a SolarWinds há pouco tempo, o Luiz deve estar falando disso ou vai falar, se já não falou, mas para os clientes mais antigos que não passaram por isso, tentem fazer isso. Adotem um cliente que vocês tenham mais fidelidade e não visem o ganho financeiro no primeiro momento. Vamos tentar trabalhar com esse cara para tentar criar um laboratório e ver o que ele acha disso tudo para saber se eu posso melhorar ou mudar alguma coisa nesse processo.
Legal? Ó, o Nicolas mandou um link aqui do grupo, depois eu vou abrir. Realmente é o grupo da Logic Now, mas vamos tentar repovoar esse grupo aí para que a gente consiga criar discussões, troca de experiências, troca de ideias. E deem uma olhada também no grupo da SolarWinds MSP, que tem muitas discussões cabíveis que a gente pode trazer para o nosso cenário, inclusive trazer para o nosso grupo, mas são dúvidas de usuários. Ele fala, pô, eu tentei instalar um negócio e não deu certo. Alguém pode me ajudar? Alguém tem uma dica? Tentei instalar num Linux lá de uma família que não está suportada pelos agentes, mas deu certo. Olha, façam isso aqui. Tem muita coisa legal e a gente também, como mentor, a gente vai estar também contribuindo com informações, escalando as dúvidas e os casos que precisam escalar para fora, para a matriz, para a engenharia, para que a gente tenha aí realmente uma comunidade ativa de pessoas que se comunicam diariamente. Eu não preciso conversar diretamente com um parceiro ou com um grupo específico de pessoas num clubinho fechado. A gente tem um grupo, né, se a gente conseguisse, imagina que bacana ter lá 300, 400 membros, todos os MSPs que a gente atende, trocando experiência. Isso ia ser muito bacana, de grande valia, e eu espero que dê muito certo. Beleza? Alguma dúvida? Pessoal, fiquem à vontade. Nosso tempo de apresentação já acabou, mas vocês podem questionar, sugerir. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido muito proveitoso. Eu gosto de dizer que quando um ensina, dois aprendem. Então é bacana que vocês conseguem absorver informações. Eu passando isso para vocês às vezes melhora um pouco, recebo feedback, aprendo. Então esse esquema de aprendizado e ensinamento é multilateral, é unidirecional. Eu consigo aprender, eu consigo ensinar, vocês aprendem, vocês ensinam e a gente consegue crescer todo mundo. É realmente uma troca de experiências, né? E de conhecimento. E vamos tentar também passar esse vídeo que a gente está gravando, mostra para os colaboradores de vocês, para os funcionários, para os técnicos, para ver o que eles acham, né? Recebam o feedback deles também, que estão ativamente lá nos clientes, conversando com os usuários finais, para saber se eles podem colaborar com alguma informação, para que vocês o processo de integração de vocês. E deem dicas também para que a gente possa fazer novos webinários, né? Ah, tal tema, a gente vai estudar e vai tentar passar isso para vocês também. Tem bastante gente falando aqui do nosso fórum de discussões, então vamos tentar removimentar aquele grupo da Logic Now. Eu vou, se ele estiver ativo ainda, se as pessoas estiverem lá, eu vou mudar o nome, vamos dar uma repaginada no layout, e aí eu mando para todo mundo por e-mail o convite, para aqueles que não estão. E também entrar no grupo dos Estados Unidos, que é muito bacana. Tá? Obrigada, Márcia, pela sua sugestão. Já estou anotando aqui. Legal. Gente, muito, muito obrigado. O que a Renata perguntou? Se o material vai ser disponibilizado. O vídeo vai ser disponibilizado sim. A apresentação está no Arquivos Auxiliares, o texto, os documentos, fiquem à vontade para acessar. Se alguém não achar, me manda um e-mail no bruno.busanelli@ad. Quem quiser a apresentação direta, o vídeo, PowerPoint, também fique à vontade, é só me mandar, não tem problema nenhum. Tá? Muito obrigado por todo mundo presente. A gente está com a sala cheia aí, é muito bacana ver todo mundo interagindo. É isso que a gente busca e a gente precisa transformar o relacionamento não só dos nossos clientes para com a nossa empresa, e sim dos nossos semelhantes e das pessoas que possam nos ajudar. Tá? Então vamos sempre buscar orientação, ajuda, seja com a gente, seja com outros profissionais, com pessoas que podem contribuir para que a gente esteja junto realmente todo mundo. Tenham um bom dia a todos, um ótimo carnaval. Se for festejando ou trabalhando, que seja com consciência, que todo mundo possa aproveitar esses dias aí de descanso para quem vai descansar ou para quem não vai. Muito, muito obrigado mesmo. É muito legal receber esse carinho e feedback de vocês, dizendo que a apresentação foi muito boa. Eu gosto muito de fazer isso e espero que a gente possa estar aqui mais vezes. Eu espero estar aqui também, né, Bruno? Com certeza. Um abraço a todos, Gente, muito obrigado. Até mais.